Meu nome é Hamilton, esse é o Anjo, nós somos sócios e diretores da Geração Futuro e temos o maior prazer em receber vocês e um prazer muito grande em apresentar o Sr. Lírio Parisotto, que vai fazer com que todos saiam daqui com uma vontade enorme de ganhar dinheiro e que possam fazê-lo da melhor maneira possível. Com vocês, nosso palestrante, senador Lírio Parisotto. Vou usar esse, né? Bom, boa noite a todos. Nós estávamos com overbooking aqui, mas temos algumas cadeiras disponíveis, sinal que essa chuva aí está atrapalhando bastante a chegada, né? Mas obrigado por estarem presentes. Algumas pessoas que eu conheço, obrigado por estarem aqui. E, na verdade, eu vou tentar fazer com vocês um trabalho um pouquinho, um complemento do trabalho que é a palestra do Cerbasi. Alguém assistiu aqui a palestra do Cerbasi? Bastante gente, né? Então, eu acho que tem uma certa brincadeira, né? O Cerbasi ensina a ganhar o primeiro milhão. Eu tento ensinar a ganhar o primeiro bilhão. Pouco modesto, né? Não é certo? Então, não, o Cerbasi deu aqui uma palestra, aliás, tem vários livros deles fantásticos que eu recomendo com louvor. São livros que estão no mercado ali, que realmente dão o caminho para quem tem uma remuneração pequena, né? Quando eu falo remuneração, o que é uma remuneração pequena? Bom, depende para quem, né? Mas vamos dizer, quando você fala em investimento, nós estamos falando de dinheiro, né? Nós precisamos sobrar dinheiro para investir. Aliás, eu já dei palestra dessas, depois eu recebo e-mail me pedindo dinheiro emprestado para investir. E como vai ganhar dinheiro, depois vai me devolver. Legal, né? Então não é por aí, né? Então, quer dizer, quando nós estamos aqui para tentar melhorar aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós poupamos. Para que isso? Para termos um final de vida melhor. Eu acho que esse conceito de felicidade, na minha opinião, não existe com pessoas endividadas. Não há como você ser feliz, está no cheque negativo, está no cartão negativo e antecipando salários agora também, né? Então, a gente tem que aprender a poupar um pouco, e eu não digo abrir mão de todas as necessidades que nós temos, familiares, mas temos que se ajustar sempre um pouquinho inferior, o nosso orçamento, o nosso budget tem que ser um pouco menor do que gastamos para sobrar um pouco para poupar. E o Cerbasi ensinou ali várias fórmulas, do 10%, R$500 por mês, todas aquelas coisas que eu vou fazer um trabalho mais de quem já fez o primeiro milhão, né? Eu sei que a plateia é muito diversa. Certamente tem gente que não tem, mas conheço muita gente aqui que tem muito mais. Então vamos tentar, como eu comecei do nada, entendeu? E conseguir chegar. Eu acho que todo mundo que quiser consegue, com determinação, com trabalho. Existem, evidentemente, que trabalhos que dão mais oportunidades, e certamente o empreendedorismo, fazer um novo negócio, é um deles, mas é também o mais arriscado, é o que mais morre, o que mais tem mortalidade nos negócios. Mas quem consegue ter uma boa gestão e pegar o veio certo, vai. Outro cuidado importante, eu tenho que apresentar números aqui, não é por exibição, mas é que sem eles eu não tenho consistência para mostrar. Então, levem os números como um complemento da apresentação. Eu poderia fazer sem eles, mas eu acho que ficaria pobre a apresentação. Correto? Então vamos lá. Bom, é a minha apresentação, né? Meu currículo. Vocês notam que sou tudo, né?
inclusive ex-marido. E para quem conhece o assunto, é o único que realmente pesa, porque o resto não faz falta nenhuma. Certo? Então, está ali. Bom, a minha formação, evidentemente, é que a maioria de vocês sabe, não é de mercado financeiro nem de investidor, é de empreendedor. Eu sou o criador desta companhia chamada Vigilar, que tenho certeza que todos vocês, em algum momento, usaram ou estão usando nossos produtos. Nós somos fabricantes de todos esses itens que também estão ali. CDR, DVD, Blu-ray agora, enfim. A companhia continua. Eu não sou mais presidente, eu estou no conselho. Há 3 anos e meio. Essa é uma figura muito importante. Ela está em cima, é uma obra do Rodin que está em cima da porta do inferno. E ele está lá em cima, o pensador, olhando todas aquelas desgraças que acontecem embaixo. Lá tem tudo que vocês puderem imaginar. Eu sugiro a vocês, para não se delongar, vão lá, hoje o Google é tão fácil, né? Vão o pensador do Rodin, que você tem toda a história dele. Mas, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos, de vez em quando, pensar, parar, não é? Desligar todos esses gadgets que nós temos, essa intercontinuidade, conectividade, computador, telefone celular. Eu não tenho tempo mais para nada, sabe? Hoje ninguém manda um e-mail e 5 minutos depois você não responde e o cara xinga. Né? Então, quer dizer, esse negócio dos telefones com computador, né, te obriga muitas vezes a estar ligado demais. Não há necessidade de estar sempre ligado. Enquanto tem que parar para pensar aonde estamos na vida, o que nós queremos, os nossos objetivos. Por isso que eu gosto muito dessa figura. Bom, aqui nós já estamos entrando na história do fundo Geração LPAR. A minha história de investidor começou junto com a Bolsa. Na verdade, apenas 3 anos depois. A Bovespa é de 1968 e eu perdi o meu primeiro Fusca em 1971. Tinha 18 anos, eu fui premiado numa monografia da nova lei do serviço militar. Não sei quanto dinheiro era, eu sei que dava para comprar um Fusca, um carro popular, né? Fuca, lá no Rio Grande do Sul se chama, né? Fusca. E eu coloquei dinheiro em ações e eu perdi o meu Fusqueta, porque todo mundo estava ficando milionário, e eu perdi. Perdi de novo em 86. E à frente eu vou mostrar no gráfico por que eu perdi e qual é o momento que eu entrei, o que eu fiz de errado naquele momento. Mas aqui já é o começo deste fundo. Onde está o laser aqui? Como é que é esse aqui? No meio, será? Ah, está aqui. Ele tem um começo, esse fundo que tem data de ontem, 27/4/2553, eu iniciei em 30/9/98, vamos fazer 13 anos esse ano. Ele tem um rendimento anualizado de 40%. Nesse mesmo período, o Ibovespa tem 20%, eu estou praticamente o dobro. O CDI tem 16% e a poupança, neste período, tem 9%. Nós temos que lembrar que a poupança é isenta de imposto de renda, como estou citando aqui, né? Aqui nós temos que deduzir do ganho 15%, que é o ganho do capital, em todos eles. Vocês notam que é difícil nesse Brasil superar esse CDI. Olha, a Bolsa, com toda a subida que teve no período, ela está subindo só 4 pontos, né? Nem isso a mais que um CDI que não requer prática nem habilidade de investidor, simplesmente deixar lá aplicado, né? É muito difícil realmente ser investidor no Brasil concorrendo com a renda fixa, com o próprio dinheiro próprios juros que o governo paga através da Selic, né? Mas o importante é que eu consegui ter um rendimento diferenciado. Então, no ano passado, por exemplo, 2010, o mercado subiu 1,04,
a gente conseguiu lá um 8,8. 2009 o mercado subiu 82, a gente conseguiu 88. E aqui principalmente, 2008, quando o mercado caiu 41,2, a gente caiu 19%. O melhor resultado de todos desses aqui é este aqui. Eu estou dando só esses últimos 3 anos, mas é para você ter uma ideia. Felizmente, até hoje eu nunca perdi do Ibovespa. Poucos fundos ou nenhum talvez pode dizer isso. E com investimento conservador, investindo como sócio de empresas, né? Não investindo para comprar ações. Ações é a maneira de chegar a ser sócio da empresa. Então, com dados de empresas que existem, que geram lucro. Bom, o fluxo de caixa é o que é mais importante. É o que eu sempre falo. Não me adianta a companhia subir a valorização e tal, porque a gente compra com a intenção de ficar, de casar. Ficar é para de vez em quando, né? Compra com a intenção de casar, não é? Divórcios acontecem, mas muito poucos. Então temos a intenção de ficar em longo prazo. Portanto, significa uma avaliação muito criteriosa na escolha da companhia. E o que mais nos estimula é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Tem livros fantásticos sobre isso, né? Tem um livro sobre a lei dos juros compostos, que eu sugiro vocês lerem. Mas um dos livros que eu recomendo fortemente é um livro muito simples, popular, chama-se Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu? Viu que investidor já é popular, o livro é conhecido. E o livro basicamente fala o seguinte: você tem que investir em ativos e não em passivos, né? Aí o cara começa a achar que a casa que ele mora é um ativo, quando na verdade não é um ativo, é um passivo. O cara começa a achar que o carro que ele anda é um ativo, quando na verdade é um passivo. Tem uma série de coisas, eu não vou entrar em detalhes por quê, mas em resumo é que dá despesa e não dá receita. Então, aconselho fortemente a vocês. E assim como tudo que vocês puderem ler sobre juros compostos. Porque aquilo que vocês vão ganhando e reaplicando é só, mesmo com o salário mínimo, tem estudos sobre isso, que o cara, com um rendimento de 10% ao ano, podia ser dono do mundo. Só precisava viver que nem um Nabucodonosor, né? Que é um personagem bíblico que viveu 999 anos, né? Entendeu? Que é o de vida mais longa, mas enfim. O juro compostos, você fazendo uma aplicação, é uma brincadeira, como uma bola de neve se forma e fica grande. Então, você recebe esse fluxo de caixa, que no caso aqui nós temos através dos dividendos, o juro de capital próprio, que tem a mesma função de dividendos, mas tem uma legislação especial para ela. Aluguel de ações, como a gente não movimenta a carteira, a gente faz um aluguelzinho das ações. Lançamento de opções e arbitragem. Evidentemente, depois nas perguntas nós podemos discutir um pouco mais, mas isso eu sugiro que quem não é familiarizado, hoje tem várias formas de ver o que nós estamos falando aí. Então, o que aconteceu com esse fundo? Em 2008, o patrimônio médio foi 123, deu 99.800 e pouco, agora arredondei. 2009, o patrimônio médio de 1.727, deu 120, também deu, arredondei para facilitar. Em 2010 foi 201, arredondei 200. E 2011, até agora, o patrimônio médio do fundo está em 2.500 e já deu 119 milhões. Maravilha, né? Entendeu? Então vai passar pelo andar da carruagem com facilidade o valor do ano passado, que na verdade eu já estou considerando esse valor até os declarados até maio, né? Porque tem empresas que já fizeram o balanço, apesar de não estar ex, já declarou o dividendo. Então eu estou pondo ali. Isso significa também um dado muito importante. Este aqui é o dinheiro líquido que entra, fluxo de caixa, dinheiro entrando. Não é valorização de carteira, não é nada. É faz-merir, né? Dinheiro que entra ali. Pinga, todo mês tem um, tem outro e tal. Então a gente vai agregando ao patrimônio. No nosso caso, inclusive, o que é dividendo, a gente distribui direto aos cotistas para não pagar imposto de renda. Aliás, para não pagar não, porque já foi pago, né? As empresas pagam seu imposto de renda, elas distribuem como dividendo, você pode repassar ao seu cotista sem ter bitributação. Se você deixar no fundo, depois quando o cliente, o cotista, paga imposto de renda. Então a gente aproveita e, evidentemente, que o cotista pode recomprar mais cotas ou usar, né? Então, isso aí.
o desempenho acumulado nos últimos 3 anos. Isso aqui, 31/12/2007. Eu faço questão de colocar esse gráfico por uma razão muito simples. Tem que incluir 2008, né? Afinal de contas, 2008 foi o pior ano das nossas vidas, né? Ou alguém teve um pior que 2008? Alguém teve um ano em investimento pior que 2008? Quanto? 2002. Mas não, o mercado não caiu 42% em 2002. Eu não me lembro quanto foi, mas certamente foi bem menos, né? Só teve concorrência com 71 ou 72, né? Que foi por aí também, né? Então, realmente 2008 caiu 42, é algo... Então, eu faço questão de pôr este ano para exatamente dizer que, apesar dessa desgraça toda de 2008, quem não vendeu, como foi o caso deste fundo, está com 67,7% de rentabilidade baseado em 31/12/2010. Não está atualizado com hoje. Nós, esse ano aqui, nós vimos lá atrás no gráfico, o mercado está caindo uns 4%, ele está caindo 1%. Tem um pouco de ganho em cima do mercado, mas infelizmente o mercado está meio de mau humor, né? Não está querendo subir muito. Mas em algum momento ele vai se ajustar. Quando? Aí ninguém sabe. Bom, esse é um gráfico muito importante. Aqui é desde o começo do Ibovespa, 1968. Nós lembramos que, antes disso, quem mandava no mercado, e durante muito período também, foi a Bolsa, o IBJ, né? Que era a Bolsa do Rio de Janeiro, né? A Bolsa do Rio de Janeiro fundiu com a São Paulo uns anos atrás, mas eu estou fazendo aqui do Ibovespa, né? E fazendo com uma coisa importante, né? Com um gráfico atualizado pelo IGPDI, né? Não adianta montar um gráfico com todas as inflações e todas as moedas que nós tivemos no período, nós estaríamos perdidos, né? Então, esse então é moeda constante. Então, aqui quem colocou R$100 teria hoje... Não, R$1.000. Teria hoje 60 e alguma coisa aqui, né? Entre 60 e 65, talvez. 65 mil reais, quem colocou R$1.000 em 68, em moeda constante, quer dizer, mantendo o mesmo poder de compra. Isso é importante, né? Porque senão não dá certo, né? Mesmo que a inflação agora não é muito alta, mas seus 5, 6% corroem rapidamente. Então, vocês veem que isso estou falando só Ibovespa, né? Fazendo Ibovespa. Se você conseguir, nos seus investimentos, fazer qualquer coisinha melhor que o Ibovespa, isso exponencializa esses resultados, né? Então, esse aqui é o Ibovespa deflacionado. Nós estamos aqui, nós já estivemos aqui. Vocês lembram que foi 84 mil pontos, mas corrigido com a inflação seria 87, hoje para atingir o pico que foi nessa data em 2008. É um bom momento? Eu não sei se é um bom momento ou não. Mas o que está acontecendo é o seguinte: as companhias, no geral, tirando os casos pontuais, nunca ganharam tanto dinheiro. Os lucros que vêm ali são estupendos, todas elas. Alguma aí está rateando, tipo a Uzi Minas, que saiu o resultado hoje, não sei porquê. Mas, enfim, o resultado das companhias tem sido constantemente para cima todos os anos. O ano passado foi, em média, 40% melhor que 2009. E esse ano aqui, vamos ver, os balanços vão aparecer. Mas todas as companhias, todos os administradores de empresas que eu tenho falado, eles estão com resultados e vendas melhores. Isso é importante. Então, em algum momento, este valor aqui vai se corrigir para cima. É a minha opinião. Vai ser esse ano? Não sei. Vai ser amanhã? Não sei. Vai ser daqui 5 anos? Não sei. E não há quem... Qualquer analista, esse cara que não tem nada para fazer, fica escrevendo aí, não sabe nada. Se analista fosse bom, eles eram ricos, eu pobre. Claro, sabem tudo, escrevem sobre tudo, e não acertam, e não são os pobres, que ganham um saláriozinho baixo. Ou vocês conhecem algum analista rico? Vocês conhecem algum? Aliás, vocês conhecem algum operador de mercado rico? Que ficou rico? O cara que fica todo dia na frente da tela operando, comprando e vendendo todo dia. Pestana, você conhece alguém? Américo, você que tem mais anos de mercado que eu, conhece algum?
Não, né? Por que será? Porque não sabem ficar quietos. Não, não sabem ficar quieto. O mercado premia a vagabundagem. Verdade, gente. O mercado premia quem não faz nada. O mercado premia quem faz o dever de casa, avaliando os balanços e sabendo das empresas. Agora, esse negócio de, por exemplo, grafista. Vocês conhecem algum grafista rico? Eu conheço um único cara que ganha dinheiro com gráfico, que é o cara da Enfoque lá, como é o nome dele? O Aruda. O Botelho lá, o Aruda, né? O único cara que eu conheço, quem? Ele vende, eu conheço ele ganha dinheiro vendendo o serviço, né? Isso aí, da Enfoque. Mas eu brinco sempre com ele, inclusive quando ele está nas minhas palestras, ele me prestigia, eu sempre brinco. Mas, na verdade, é o seguinte, o gráfico, porque está o IFR puxado, o candelabro chinês, não, candelabro japonês, Bollinger. Bollinger bom é a champanhe, né? Gráfico de Bollinger, cabeça, ombro, cabeça. Tem todas as posições do Kama Sutra. Verdade, gente, eu não estou brincando, não. Quem tiver dúvidas, olhe, leia o grafista. Eu, de vez em quando, olho como peça de humor. É muito legal os nomes que eles dão, né? Então, na verdade, e é no mundo inteiro, quem ganha dinheiro no mercado é quem não se movimenta. Por que os grandes fundos, são os quem domina todo o mercado acionário? Porque eles não se mexem. Ou vocês acham que a Previ está toda hora comprando e vendendo? Vocês acham? Tem mais de 100 bilhões em ações. E o mundo todo é assim. Então, os fundos não se mexem muito, muito pouco e muito lentamente. Não é? Agora, quem quer acertar o mercado, sabe o que ele acerta de verdade mesmo? É na corretagem. É uma pena, né? Eu estou falando, a geração tem corretora e nós adoramos o pessoal que opera. Entendeu? O Ângelo, então, fica numa alegria só, tá lá. Tá? E ótimo, precisamos do pessoal, mas como investidor de longo prazo, você tem que pensar antes de fazer o investimento. E aqui estou falando sobre investimento. Então tem que pensar muito antes de entrar. Escolher uma boa empresa com bom preço. Bom, o que acontece com as companhias no médio prazo? Como é que as companhias se ajustam no médio prazo? A companhia, ela incorpora o PIB de um país. Vamos pensar que uma companhia tem um market share de um produto qualquer de 20%. Né? Um banco tem participação de 20% do mercado. Se ele conseguir manter os 20%, se o PIB crescer 5%, vocês concordam comigo que ele ganhou 20 mais 5? Não na soma, mas ele ficou mais robusto, porque o PIB ficou maior. O dinheiro em circulação, a riqueza criada pelo país é maior. Portanto, ele partém 20% de um valor maior. O lucro. Evidentemente, o lucro ou parte é distribuído ou todo, né? Mas se o lucro não for distribuído, ele incorpora o patrimônio da empresa. Portanto, a empresa vale mais. Ou investiu em maior capacidade de produção, o estoque, ou manter o dinheiro no caixa, enfim. Mas o lucro, a parte que não foi distribuída, e a parte que é distribuída, capitaliza quem investiu. A inflação. É evidente que a empresa se atualiza com a inflação. Seja através dos imóveis que ela possui, seja nas aplicações que ela tem, seja no produto. Então, a inflação, a empresa corrige a inflação. E ali, esse último aqui, o ganho do mercado é a cereja do bolo, né? Se essa empresa conseguir aumentar, então ela ganha mais isso. Por isso que o grande segredo do mercado, de um bom gestor, qualquer um que queira investir, é encontrar uma empresa de crescimento. Né? Empresa que aumente a participação no mercado. Empresa estagnada, ou que tenha perda de mercado, o mercado penaliza. Então todo mundo tem disposição de pagar um pouco mais no negócio que a perspectiva de crescimento é maior do que a perspectiva de crescimento do PIB. Bom, aqui são alguns critérios que eu uso para encontrar aquelas atletas que eu falei lá atrás. Então, IPO. IPO é o seguinte, normalmente quem se dá bem é quem vende, né? Inclusive quem compra paga a festa dos lançamentos, dos roadshow, das viagens de primeira classe, aquela publicidade toda. Adivinha quem paga? Adivinha.
não é quem está vendendo, é quem está comprando. Porque isso é um grande questionamento, eu já tive discussões sobre isso. Não é justo se quem tem um capital fechado, você abre, você tem o privilégio da liquidez e o investidor paga a conta. Portanto, não estou dizendo que não tenha que ter IPO, não estou dizendo que a IPO é ruim, né? Mas eu não gosto. Portanto, deixo para os outros. Pouca diversificação, né? Uma ação por mês é mais que suficiente. Por quê? Porque você tem que avaliar, tem que ler os balanços, aquela coisa chata, letra pequena, né? Um balanço não é nada sexy, entendeu? Mas você tem que lê-lo. Então não vamos, só falta ser rico e ainda perder tempo se estragando o fígado, tendo que olhar balanço, olhar um monte de coisa. Então olhar, mas não muito, né? Compre preferencialmente empresas protegidas da entrada de concorrentes e que forneçam um bom fluxo de caixa. Fluxo de caixa eu já falei. A proteção da empresa concorrente é o seguinte: qualquer negócio, eu sempre digo assim, se você tiver um negócio e você mandar embora um gerente seu, um diretor seu, e ele montar um negócio igual ao seu negócio não vale nada. Por que não vale nada? Porque não tem proteção nenhuma. O negócio, quanto menos protegido é, entendeu? Menos valor e mais fácil quebra. Eu vou citar um exemplo típico, né? É o comércio. E pior que é onde a maioria começa a sua vida. Foi aí que eu comecei também. Mas não tem lugar que tem tanto louco como no comércio. Porque, neguinho, no comércio é o seguinte: se ele arrumar um pouco de crédito, um imóvel alugado e um banco que desconte o recebível, ele compra a prazo, vende à vista e paga, e tem um aluguel. Qual é que foi o investimento para entrar um negócio? Para fazer um negócio de comércio. Então, a proteção é muito pequena, né? Então, tem negócios mais protegidos. Montar um banco já é mais difícil. Montar uma siderúrgica, montar uma mineradora. Então, esses negócios não quebram, ou praticamente são imunes. Comércio, eu vou citar aqui 20 redes de lojas enormes que nos últimos 20 anos quebraram. Siderúrgica eu não sei de nenhuma, companhia elétrica eu não sei de nenhuma. Banco, de vez em quando quebra um banquinho de nada, aí o último foi o Banco Santos, que ninguém sabe quem era. Entendeu? Então, ele não era nem capital aberto. Então, outro negócio que também é de capital, aí é um capital contrário, capital intensivo alto e com proteção pequena e que vai tudo para o vinagre. Chama-se companhia aérea. Olha o valor dos aviões, olha quanto é. E companhia aérea que não quebrou, vai quebrar. 10 anos atrás, as 3 grandes companhias, não existe uma. Transbrasil, Varig e VASP. Todos vocês se lembram? Ué, o que sobrou? Começou o comandante Rolim com um taxizinho aéreo lá em Marília e hoje é a maior empresa do Brasil. O cara do ônibus montou a empresa de avião e está batendo lá. Então foi relativamente fácil chegar, porque tudo lisa. O balcão do aeroporto é alugado, avião é alugado, funcionário paga no fim do mês. Ué, não tem proteção no negócio que o valor do avião é um absurdo. Longe de empresas com sede em países exóticos. Para nossa felicidade, no Brasil não tem muitas, mas tem. Empresas que têm a matriz no Uruguai. Belize. Alguém sabe onde é Belize? Alguém sabe? Não, sério. Lá nos Caribe, né? Mas não sei onde é realmente. Se você me dissesse que era perto de Singapura, também eu acreditava, sabe? Eu não sei onde é. Tem um monte de empresas que têm sede lá. E por aí vai, né? Então, nós temos um problema mais que suficiente, né, Tomás? Pela legislação brasileira, não é? Agora, eu vou saber a legislação do... Estados Unidos também tem esses paraísos fiscais, tipo Delaware e outras coisas lá também. Estados Unidos, não... ele prega a santidade, mas faz arte pra caramba. Tá certo? Então, vamos ficar com a legislação brasileira aqui que tá bom, né? Não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Mas ora, Parisotto, todo idiota sabe isso. É verdade, todo idiota sabe, mas não pratica. Verdade. Os caras esquecem. Não é? Então, empresa... Por que precisa de lucro? Empresa que dê lucro? Porque senão não tem dividendo. Qual é a razão de eu fazer um investimento num negócio que não me dá dividendo? Não me interessa. Porque está mal, vai melhorar, não sei o quê. Então, quando ela melhorar,
Vamos comprar e pagar mais. Não tem problema nenhum. Liquidez. Liquidez é o seguinte. Não adianta você ter R$1 milhão de reais para comprar uma ação, se a ação negocia R$50 mil por dia. Você mesmo faz um strike lá, né? Você faz a ação subir 30% ou você derruba a ação 30%. Por quê? Porque não tem liquidez. Então, preferencialmente, sempre ações do Ibovespa, né? Algumas small cap, para ter um pouco mais de emoção, mas elas têm que estar descontadas em relação ao Ibovespa. As empresas que estão no Ibovespa têm que custar um pouco mais do que aquelas que estão fora. E no mesmo critério de resultado. Por quê? Porque é mais fácil entrar e sair. A empresa que tem mais liquidez vale mais. Sabe? Mas não quero dizer que não tenha que investir nas outras. Tem, inclusive, empresas das outras. Às vezes representa 25% do patrimônio do fundo. Mas não é uma política que se justifique muito. Tem que tomar cuidado. Procure coisa boa e barata. Bom tem bastante, barato idem. As duas juntas são difíceis. O que é bom e barato? Empresa boa você tem que ficar... O Itaú, uma empresa boa, excepcional. Bradesco é uma empresa boa, imagina. A Vale é uma empresa boa, muito boa. CPFE é uma empresa maravilhosa, ultra. E vou citar aqui, uma atrás da outra, 50. Mas só que quase todas as que eu citei já atingiram, ou estão no preço justo, ou então, como se diz no mercado, bateram no teto. Então eu tenho que procurar coisas boas que não bateram no teto, que estão ainda subavaliadas. Tá certo? Essa é a função de um bom garimpeiro de investimentos. Então, catar coisas boas e baratas. Nunca dê ouvidos a Espírito Santo de orelha. Faça o dever de casa, analise ou avalie. Quem de vocês já não viu uma dica quente, hein? Alguém não ouviu? Eu tenho cada uma que, se eu contar aqui, eu faria vocês rirem a noite toda. Tipo, pô, você viu? Aquela ação está 50 centavos. Está barata pra caramba. Mas está barata por quê? Não, porque a ação da outra empresa vale R$20. É mesmo. Tá, e aí? Quantas ações essa empresa tem? Não sei. Qual é o lucro que ela tem? Não sei. Qual é o valor de mercado que ela tem? Não sei. Tem gente que não sabe nem o que a empresa faz. E diz que está barata. Ora, barato em relação a quê? Então você tem que ver quanto a empresa, quantas ações tem. O valor da ação é um indicativo. Você tem que multiplicar para saber quanto a empresa vale pela quantidade de ações emitidas. Nenhuma empresa tem quantidade de ações igual a outra. Eu acho que não existe. Entendeu? Então tem que avaliar isso, né? Quer dizer, barato e bom. Então não adianta, não dê ouvido a Espírito Santo. Espírito Santo de orelha é aquele cara que sempre tem uma dica quente, né? Fujam da dica quente. Quando alguém me fala em dica quente, eu digo, tem uma dica quente, eu digo, faça-me o favor de não me dá-la. Fique para você. Porque eu segui uma vez, eu e o Pestana. Sincerão, né, Pestana? Eu mais que você, né? Meio que igual. Ah, porque tem a informação que a NET... Vou citar até a empresa, não tem problema nenhum. Globo Cabo, na época. Não, estava quebrada, mas o BNDES ia suportar a empresa por não sei o quê, de fonte segura, e realmente, vamos lá, compramos as ações porque ia subir. O que aconteceu? Caiu 70%, eu acho. 90%, poxa. Melhor não lembrar. Então, dica quente não. A dica quente vocês arrumam. Vão na empresa especializada, assinem, infelizmente, difícil achar coisa de graça, mas tem algumas coisas da Lopes, alguma coisa economática, mas tem aí sites, entendeu? Um pouquinho baratinhos, você tem informações reais sobre a empresa, quantas ações tem, quanto é o yield, quanto é o PL, todas essas coisas. Se não for isso, se não tiverem a fim de fazer isso, os nomes são chatos, dá para alguém fazer para vocês. Aplica num bom fundo ou num clube. Mas se quiser investir direto, não o faça numa moda sem critérios. Tenha coragem e personalidade de enfrentar a maré contrária, controle o medo na queda e a ganância na alta. Isto é fundamental. Não há investidor que consiga se dar bem se ele não for mais frio que bumbum de pinguim.
Não pode se emocionar, não pode se emocionar, nem na baixa e nem na alta. Ah, mas na baixa eu não posso me lamentar. Não, fica para você. Na alta eu não posso fazer uma festa. Não, faça a festa quando está baixo, porque é uma promoção. O mercado está fazendo uma promoção. Você comprou uma coisa pagando mais caro, achava que era bom negócio. Agora o mercado está dando um desconto de 30%. E aí o idiota vai lá e vende em vez de comprar. Ué, isso é falta de personalidade. Porque alguém disse que o mercado, sei lá, acho que a pessoa vai... Em 2008, o pessoal achava que o mundo ia acabar, né? Ora, mas se o mundo vai acabar, eu vou acabar também. Tudo bem, vamos embora. Para que eu vou ficar vivo se o mundo acabar? Tá certo? Então teve ações que caíram 90%. Esse banco, por exemplo, que está lá, o Big Banco, derrubaram a ação de 15 para 1,50. Vocês acreditam nisso? No ano seguinte, ele pagou de dividendo 1,30. Ué, o que eu fiz? Comprei. É evidente que estava barato. Ah, o banco vai quebrar? O banco não quebra. Gente. Sabe quando o banco quebra, dá um strike, aí dá um mau humor para todos. Qualquer banquinho de coisa. Então o governo vai fazer tudo hoje. Tem os seguros, tudo, e não deixa quebrar. Principalmente numa hora de crise que não deixa mesmo. Um dos maiores erros que os Estados Unidos cometeu, e não foi nem um banco de agência, foi um banco de investimento. Deixou quebrar o Lehman Brothers, olha o que deu. Não era banco que tinha agência, o banco não tinha talão de cheque. Certo, Paulo? Tinha talão de cheque esse banco? Não tinha, banco de investimento. Deixaram o banco ir para o vinagre, olha o que aconteceu. Então o governo não deixa, se cai, comprem. Tenha coragem. Se cair mais, compra um pouco mais. Cai mais ainda. Acabou o dinheiro, senta em cima, recolhe-se a posição fetal, porque as porradas doem menos. Certo, Ana? Não adianta, você apanhou. Fazer o quê? Eu dei uma entrevista em 2008. Uma repórter, Samantha Santos, acho que era para exame. Alguém chegou a ver essa reportagem no dia 20 de outubro de 2008. O pior dia das nossas vidas em 2008 foi dia 28 de outubro. Assim como o melhor foi dia 20 de maio. Não é? São datas memoráveis. Então não esquece. Aí tinha começado o ano com 1.600, 1.600, o mercado estava 800. Estava valendo 800 no mercado, 50% menos. Mas você não está triste porque perdeu isso? Digo, querida, eu não estou triste. Não, mas você perdeu 800 milhões. Não perdi, não vendi nada. Tenho as mesmas ações, comprei um pouco mais os dividendos. Não, mas fala sério. Porque se eu não dissesse que ela não estava triste, ela não ia embora. Aí eu disse, Samantha, muito triste. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar mais ações. Que era aquelas como eu falei agora. Tinha outras, um monte, que eu nem vou citar aqui, mas tinha coisa que caiu 90%, coisa boa. Não é empresa ruim. Então, ela insistia se eu estava triste. Estou triste, claro. E aí citei um monte de empresas lá que estavam de graça. E nem que em 2009 elas mais que dobraram todas. Algumas 300%. Então, não. Se o mercado faz promoções, aproveite-as. E por fim, a gente não pode ser investidor e ser mal-humorado, né? Não vale a pena, né? Você já chegou lá, conseguiu separar um dinheirinho, investiu. Você vai ficar de mau humor? O Ângelo disse que não conhece um investidor bem-humorado. É verdade, Ângelo? Ele diz que todo investidor é mal-humorado. Que está sempre estressado, preocupado que vai perder, porque não deu e tal. Não pode, gente, não pode. Tem que se divertir. Chegou lá, é um premiado. É o que os americanos fazem, né? Quando alguém se dá bem lá, eles batem palma, não fica invejando. Tenta se aproximar e aprender e fazer junto igual. Não é tirando dos ricos que você vai resolver o problema dos pobres. É ajudando os pobres a subirem. O que o Brasil, de certa forma, vem fazendo nos últimos anos. Não é? Então, fique de bom humor, não perca o humor por nada. E apostar no azarão é aquela coisa de achar uma empresa que está subavaliada, que ninguém dá nada por ela, está lá esquecida.
ou por sério problema de gestão, ou por problema... Enfim, tem algum problema. Já teve muita empresa boa nessa situação. Vou citar, por exemplo, o Randão. Em 2002 valia 20 a 30 centavos, eu comprei 7% da empresa. Em 2007 valia R$20. 5 anos depois, valia acho que quase 40 mil por cento, sei lá quanto. Bradespar, em 2003, 2004, Bradespar, ela valia... Você sabe o que é a Bradespar? Bradespar é uma das controladoras da Vale, faz parte da Valepar, não é? Mas tinha lá dentro Scopus, tinha Globo Cabo, as coisas da internet que todo mundo achava que ia quebrar também. E Bradespar valia metade do que era o valor, era a participação que tinha na Vale. 2005, 2006, 2007, os 3 anos, um atrás do outro, deu uma subida de mais de 100% ao ano. Porque a Vale andou pra caramba, a Bradespar estava descontada, resultado, um belo lucro. Bom, o que fazer com o dinheiro, né? Ana, nós precisamos colocar os reais aí, sabe? Porque o real que virou moeda forte, isso aí virou moeda fraca. Você falou ali em dólar e euro. Eu estou convicto que o dólar virou moeda fraca e que o real é mais forte que o dólar. Eu já estou convicto disso. Por quê? Porque nós temos menos dívida interna, não temos dívidas externas e temos que fazer o demônio hoje para que não venha mais dólar por aqui. Senão o dólar é derrubado, não é? Mas enfim. Então, o dinheiro, eu sempre desafio aqui nesse gráfico, se alguém encontrar mais alguma coisa para fazer com o dinheiro. Não, queimar não vale, né? A lenha é mais barata ainda. Né? Então, olha só, gastar loucamente. Tá bom. Depende de quanto tem, não consegue. Agricultura e pecuária. São bons negócios. O Brasil tem vantagens competitivas importantes. Mas eu, particularmente, que saí daqui, eu fiquei muito com bronca de mosquito, sabe? Mosquito, calor, essas coisas aí não agrada não. Imóveis. Bom, eu tenho uma teoria que é o seguinte, imóvel máximo é os 2 imóveis que precisa para morar. Um para viver e um para morrer. O máximo. Mais que isso é too much. O que tem de neguinho aí que não consegue pegar o condomínio, o aluguel. Aliás, vou mais longe. Se imóvel fosse bom negócio, as construtoras não venderiam, ficaria para elas. Gastam um horror de comissão, publicidade, o caramba, para vender. Entendeu? Não é. Tem gente que gosta, eu não gosto. Dólar e euro, já falei, né? Isso aí não dá juro nenhum, dólar, se fizer aplicação lá fora, nem sei quanto dá, parece que dá menos que 1%, porque eles emprestam 1%, então deve pagar menos. O euro idem. Abrir seu próprio negócio, aqui é uma grande oportunidade. Se você for uma pessoa determinada, que conhece, aí vai do empreendedorismo, aqui é uma bela oportunidade. Sabendo que a história no Brasil diz que em 5 anos 90% dos negócios abertos morrem. Então é difícil ser empreendedor. Poupança, já mostrei, só que menos rende, que menos tem emoção, mas está lá, né? Está garantida. Velhinha adora isso, né? Renda fixa, esta é a verdadeira concorrente da renda variável. Por quê? Porque os juros são muito altos, né? O Brasil pratica juros escandalosos. Pior que eu sempre que acho que isso vai ser resolvido, a febre volta, né? Ano passado chegou a 8%, agora já está em 12%, sei lá quanto, diz que vai, não sei quando que vai parar. Coisa feia, né? Mas isso afeta o mercado de renda variável, né? Quer dizer, por que você vai correr risco se o governo sem risco você aplica lá os 12%, 13%? Mas eu gosto dessa aqui, ser sócio de empresas abertas. Bom, você pode fazer com dinheiro, coisa que a gente deveria fazer mais. Doações, tem muitas coisas boas para serem ajudadas. Instituições que você conheça, né? Tira fora esse negócio de dar dinheiro por TV, né? Aonde vai parar o dinheiro desses Unicef da vida, criança não sei do que? Cara, você conhece tanta criança que precisa, você conhece no seu bairro tanta coisa, para que você vai dar? Para quem você não conhece e não sabe? Aliás, tem uma história, negócio de doações, eles gastam quase metade no marketing de captação. Custa dinheiro captar.
Então, ajudem a educação, eduque alguém, você tem capacidade, eduque uma criança, um amigo, alguém que precisa. Faça o bem para o seu vizinho, se você puder. Bom, por que é bom ser sócio de grandes empresas? Por que grandes empresas? Porque a empresa aberta, a gente tem que considerar grande, né? Não tem empresa aberta, tem média, mas pequena não tem, né? Então, a vantagem de ser grande, a vantagem competitiva de ser grande é melhor do que ser pequeno. Pequeno luta mais para sobreviver. Administração profissional, tem transparência com seus balanços auditados, apesar que ainda pode acontecer algum problema com auditorias, mas certamente um balanço auditado. Aliás, eu aprendi uma vez na Videolar, né? Pô, não tinha um maledeto ano que não ia lá um fiscal do Imposto de Renda, do ICMS, tem fiscal para tudo, né? Me fiscalizar a empresa. Aí eu digo, mas por que você está aqui todo ano? Digo, o balanço auditado. Não, é auditado por uma empresinha aí que a gente nem sabe quem é. Não, mas o que é bom auditar? Bom, audita por uma Big Five, né? Na época tinha Arthur Anderson também, né? Que é a KPMG, a Ernst Young, Deloitte, enfim. E sabe que eu passei a mandar auditar pela Ernst Young, melhorou pra caramba, porque realmente essas empresas, quando fazem erros, elas vão à bancarrota, como foi a Arthur Anderson. Então, essas empresas grandes contratam grandes auditorias. Não pode, é 100% seguro? Só a morte. Mas é melhor do que ser auditado pelo Zé das Pitangas, que faz na... Certo, Tomás? Não é? Viu como descobri? E a maioria das fortunas do mundo está no mercado de capitais. Mesmo porque no mercado de capital você sabe quanto o cara vale. Mercado de imóveis, sei lá. E o cara que diz que tem dinheiro lá fora, o cara tem $1 bilhão lá fora. Pô, eu tenho 10, e daí? Quem vai contar? Então não dá, isso é conversa fiada. O mercado de ações, você sabe onde está investido e quanto tem um valor. O mínimo tem, mesmo que às vezes tenha alguma empresa que você não acertou no investimento, tem alguém que compre. Imóvel, quando você não tem ninguém que compra. Bom, como chegar lá? Quais as 3 formas de investimento? São as clássicas, né? Você faz seu dever de casa, todas aquelas avaliações, e você contrata o anjo lá da geração futura, que está aí, dá até descontinho na corretagem se precisar, e você compra as suas ações diretas depois de você feito o dever de casa, e você usa uma corretora, pode ser do seu banco, pode ser, enfim, você tem que fazer através de uma corretora. Fundos de investimento, então você paga, normalmente os fundos cobram uma taxinha para fazer a gestão para você, e você dá para alguém que você confia que faça o trabalho direito, melhor que você. Se você achar que faz melhor, não dê. Se você achar que alguém pode fazer melhor que você, dê. Ou estruturando o seu próprio clube de investimento, que é um mínimo de 3, o máximo de 150, tem toda uma regulamentação para fundos, para clubes, andou mudando esses dias aí, mas clube de investimento normalmente é os amigos do trabalho, do prédio, que montam lá e fazem um bolão lá e resolvem investir em empresas, mas tem que ser via uma gestora, né? Vai ter, no fim, usar uma gestora. Situação do Brasil no mundo, né? Quais são as considerações finais que eu tenho que dar? O Brasil mudou. Mudou tanto que para sair aqui da Franca com a Peixoto, para chegar aqui eu levei 1 hora. Né? Mudou pra caramba, né? Muita coisa para pior, né? O trânsito é um deles, né? Mas, em compensação, a economia melhorou. Nós não temos como negar que, se você comparar o Brasil há 10 anos atrás, é outro país. E o PIB está dizendo aí, nós somos 3 vezes maior que há 10 anos atrás. Tá certo? Então, não tenho aqui procuração para defender A, B, C, ninguém. Mas o Brasil está, felizmente, em vida ainda, porque eu achei que não ia ver mais na minha vida, que esse país se ajustar, está acontecendo em vida e está se ajustando. Esperamos que continue. Muita coisa para fazer, mas muita oportunidade, né? Precisa também vontade política. Tem dinheiro no mundo sobrando para investir em estradas, portos, aeroportos, tudo que nós precisamos. Então precisa liberar para a iniciativa privada fazer, porque o governo está mais que provado que ele não sabe gerir empresas. O governo tem que gerir as coisas dele, coisa que a iniciativa privada não pode, tipo a justiça, alguma coisa da saúde, enfim, aquelas coisas que são inerentes.
polícia. E trabalhar com gente correta, eu já aprendi faz muito tempo, faz muito bem para a saúde. Então, as empresas... Bom, só para encerrar, essa é a última lâmina. Geração Elepar, esse fundo está aberto, a geração vende esse fundo, e nós precisamos vender, senão eles vão me demitir lá, não me pagam mais nada. Então, essas são as condições: investimento mínimo de 200 mil, movimentação de 20 mil, 2% só de taxa. As condições estão ali, só ligar para a geração e vocês serão atendidos muito bem. Se não atenderem, pedem para falar comigo, eu atendo na hora, tá certo? Mas é uma possibilidade. Esse é um fundo qualificado, né? Tem lá, mas a geração tem fundo de R$100. A geração não está esnobando nenhum tipo de cliente. Só especificamente esse fundo tem um ticket maior. Bom, senhores, era isso. Obrigado.